Boa noite a todos, estamos entrando agora na live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live de hoje, de quinta-feira, às 20 horas. Meu nome é Diego e eu ensino você a conseguir uma renda extra consistente e ainda viajar mais, com mais conforto e pagando menos. E seja muito bem-vindo a essa live. E a live de hoje eu quero falar sobre um assunto, sobre um tema que é a limitação de CPFs. Que como você deve ter cuidado com esse ponto, porque se você não observar essas limitações, você está correndo o risco de sofrer consequências desagradáveis dos programas de fidelidade. E que consequências desagradáveis são essas? 3 consequências que você pode sofrer. Você pode ser bloqueado, ser suspenso por 6 meses, sem poder acessar a sua conta no programa. Você pode ser banido da empresa, do programa de fidelidade específico, e você pode, caso não seja banido, que também é um risco, você corre o risco de não poder emitir mais passagens ou não vender mais milhas durante o ano inteiro ou durante os próximos 12 meses, dependendo de qual programa específico. Então, se você não entende essas regras, essas limitações das companhias aéreas, você está correndo o risco de ter isso, de você sofrer uma suspensão, de você ser banido da empresa. E o que é isso? O que são essas limitações? O Emanuel está entrando aí, o Emanuel que se inscreveu na turma, na primeira turma do método Geração da Renda Extra. Parabéns, Emanuel, obrigado pela confiança. Segunda-feira a gente começa, de fato, oficialmente. Então, o que é isso? O que são essas limitações? As empresas aéreas, elas visam sempre o lucro, isso é fato. Elas querem lucrar e não há nada de errado com isso, elas são empresas privadas e empresas sempre objetivam o lucro mesmo. E elas lucram quando a gente compra passagens, né? Nós consumidores compramos passagens, quando a gente... Ó, a Patrícia, Paty está dizendo como faço para me inscrever. Patrícia, continue acompanhando aqui o conteúdo. Infelizmente, a nossa primeira turma encerrou no dia 3, no dia 2, na terça-feira. Valeu, Emanuel, obrigado pelo feedback. Então, a primeira turma se encerrou, e eu vou entregar a primeira turma ainda, e aí depois a gente vai abrir para a segunda turma. Não tenho previsão ainda, mas continue acompanhando o conteúdo, vou continuar produzindo live toda semana, e quando tiver a segunda turma, quando for aberta o prazo para você se inscrever na segunda turma, você vai ser avisado. Então, voltando aqui. As empresas aéreas, elas visam lucro, e elas lucram quando a gente compra passagens, quando a gente compra pontos, quando a gente acumula pontos. Elas possuem cartões co-branded, que também lucram, né? Quando a gente pede esses cartões, que a gente utiliza eles e acumula pontos na companhia aérea, ela está lucrando com esses cartões que a gente emite, que a gente solicita. E também quando a gente participa daquelas promoções bonificadas, promoções de compras bonificadas, que você compra determinado produto, tantos reais que você gasta, e você acumula, por exemplo, 10 pontos, 20 pontos por real gasto, a empresa também está lucrando, porque ela faz uma parceria, a empresa aérea faz uma parceria com a loja de varejo, e com isso ela está lucrando com essa parceria. E aí, com tudo isso, ela lucra, e o objetivo dela é esse, é o lucro, tenha consciência disso. Só que elas lucram mesmo, de fato, elas lucram muito mais do que isso. Quando? Quando você deixa os pontos expirarem. Quando você acumula os pontos e você não utiliza os pontos, elas lucram ainda mais, e elas perceberam isso. Elas perceberam que as pessoas estavam cada vez mais acumulando pontos, que é direito de todo mundo, é direito nosso, é direito seu acumular pontos, afinal, você, acumulando esses pontos, você vai ser dono desses pontos, você vai ser proprietário deles, e você pode fazer o que quiser com eles. Então, afinal, se você comprou em determinada promoção para acumular, você participou de determinada oferta para acumular, quando você compra pontos diretamente, às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Eu até fiz uma live terça-feira falando sobre uma promoção da Tudo Azul, que dava para comprar pontos com 80% de desconto, para quem aproveitou da promoção. Quando você transferiu com bônus, comprou pontos, quando você participa dessas ofertas, a empresa está lucrando e, de certa forma, você está pagando algo para você adquirir esses pontos. Esses pontos são seus,
são de sua propriedade, mas você está, de alguma forma, pagando para participar de algo para você adquirir esses pontos. Existem pontos gratuitos, lógico, com cartão de crédito, mas, enfim, de alguma forma você está tendo um gasto, um custo para você acumular esses pontos. E para as companhias aéreas, é legal que você participe dessas ofertas, elas também lucram com isso, mas o mais legal para elas mesmo é você deixar esses pontos expirarem, é quando você não usa esses pontos. E por que isso? Porque você acumula, a empresa lucra e você não utiliza. Então, supondo que você acumule esses pontos e você emita uma passagem, você está usando esses pontos. Então, quando você não emite e você vende esses pontos, você está utilizando eles, os pontos que são seus. Então, caso você não use esses pontos e venda para as empresas que compram os pontos, para as empresas negociarem esses pontos com outras pessoas, de alguma forma você está utilizando eles. Né? Não diretamente, mas indiretamente, eles estão sendo utilizados por você de forma inteligente. Agora, imagine só você acumular e você não utilizar, porque as empresas, quando elas fazem essas ofertas de pontos e tudo mais, e quando elas vendem determinadas passagens, elas liberam os voos, uma parte desses voos é utilizado por pessoas que emitiram passagem com pontos, ou por pessoas que compraram passagem nesses sites, que compram pontos e vendem passagens também. Então, de alguma forma, pontos estão sendo utilizados para ocupar o avião, né, para ocupar o voo da empresa. E se você não usa esses pontos e deixa eles expirarem, o que acontece? A empresa lucra mais com a venda das passagens, com a venda para outras pessoas que deixaram de utilizar esses pontos. Então, se você usa ou você vende, é bom para você, e se você não usa, se você deixa esses pontos expirarem, é bom para quem? É bom para a empresa. E de alguns anos para cá, as empresas perceberam que as pessoas começaram a entender que pontos valem dinheiro. Os pontos que você adquire, eles são valiosos, eles têm um valor. E os melhores usos desses pontos, o melhor uso desses pontos é justamente dessas formas. Ou você utilizando para si, você utilizando para emitir uma passagem, para fazer um voo que você não poderia fazer de outra forma, se não fosse com os pontos. Dou o exemplo aqui da última viagem que eu fiz. Não seria possível a gente viajar para Dubai de executiva, nada disso, se não fosse esse mundo dos pontos. Então, o melhor uso dos pontos é justamente você viajando, tendo essas experiências, ou se você não fizer isso, você vendendo esses pontos, porque você ganha dinheiro, as milhas são valiosas. Você não pode deixar esses pontos expirarem. Então, as pessoas começaram a se ligar mais nisso, começaram a perceber que os pontos têm valor. E se elas não utilizavam os pontos, elas passaram a fazer o quê? Elas passaram a vender esses pontos e lucrar com isso, e ganhar dinheiro com isso. E aí, o que as empresas fizeram justamente para visar lucrar mais? Elas criaram uma limitação de CPFs. Para quê? Para que você não consiga usar todos esses pontos que você acumulou. Para que você deixe esses pontos expirarem. Para que você adquira eles a um certo custo e só a empresa ganhe com isso. Então, as limitações elas foram criadas justamente para isso. Para que as empresas lucrem mais com esses pontos, com o não uso desses pontos, que você não faça uso desses pontos, ela acabe lucrando com isso. E como é que funciona essa limitação, essas limitações de CPFs? No Brasil, a gente tem 3 grandes programas de fidelidade de empresas, das empresas aéreas, e por mais que o regulamento fale CPFs, eles limitem na nomenclatura CPFs, esse sistema é falho, e você vai já entender como é que funciona, por que esse sistema é falho. E então a gente tem 3 grandes programas de fidelidade das empresas aéreas. E que programas são eles? São a Latam PES, que é justamente da empresa aérea Latam. Tem o Tudo Azul, que é da empresa aérea Azul. E tem o Smiles, que é dos voos da empresa aérea da Gol. E aí, a Latam limita a 25 CPFs diversos no período de 12 meses. Então, atenção, ela limita no período de 12 meses. Não são CPFs por ano, são até 25 CPFs durante o período de 12 meses. Ou seja, se você pode emitir para você e mais 24 pessoas. Cuidado, no regulamento fala 25 CPFs diversos. Então,
como tem o seu CPF, que ela considera o seu CPF como o CPF do próprio proprietário da conta do programa, você tem mais 24 CPFs para você emitir passagens. Então, ela permite 24 CPFs. A Smiles, ela permite você, o seu CPF e mais 25 CPFs diversos. E, diferentemente da Latam, a Latam usa a nomenclatura a cada 12 meses, a Smiles usa a nomenclatura por ano. Então, qual a diferença aqui a cada 12 meses e por ano? Qual a diferença dessa nomenclatura e do uso desses pontos? É justamente que, vamos dar um exemplo aqui. Se você emitir 24 passagens para 24 CPFs diversos no dia 1º de dezembro, vamos supor aqui um exemplo, 1º de dezembro de 2020. E aí, significa que se você... Travou aqui, voltou. Então, se você emitir no dia 1º de dezembro para 24 CPFs, no dia 1º de janeiro, você vai poder emitir passagens? Não. Se você emitir passagem no dia 1º de janeiro, você corre risco de sofrer as consequências que eu falei aqui, de bloqueio, de suspensão por 6 meses. E como é que funciona na Latam? Como ela usa essa nomenclatura a cada 12 meses, se você emitir no dia 24 de dezembro para 24 CPFs, só vai liberar para você emitir novamente no dia 1º de dezembro do ano seguinte. Ou seja, 12 meses após o uso. Então... Na Smiles, na Latam é dessa forma. Na Smiles, diferentemente da Latam, ela usa a nomenclatura como é o regulamento dela, é por ano. Então, se você emite para 25 CPFs no dia 1º de dezembro, quando for no dia 1º de janeiro, você já está liberado, a sua conta está zerada, para você emitir para mais 25 CPFs. Então, essa é a diferença entre a Latam e a Smiles. A Latam a cada 12 meses e as emissões vão liberando a possibilidade de emissões vão sendo liberadas de acordo com quando passa o período de 12 meses daquela data que você emitiu, e a Smiles não. É por ano, você tem do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro para emitir, e no dia 1º de janeiro, quando virar o ano, você já está livre para emitir novamente para mais 25 CPFs. Na Tudo Azul é diferente. A Tudo Azul limita ao seu CPF e mais 5 CPFs diversos durante o ano. E isso começou em 2020, no ano passado. Antigamente, a Tudo Azul limitava a 20 CPFs diversos do seu, e aí no ano passado ela alterou para apenas 5 CPFs. E como foi isso? Olha só que interessante. Eu falei aqui que as empresas visam o lucro, e vejam só como isso é verdade, como as empresas visam o lucro. A Tudo Azul, quando ela emitiu, quando ela fez essa mudança no regulamento para apenas 5 CPFs, incluiu a possibilidade de emitir para apenas 5 CPFs diversos, o que aconteceu? Ela alterou essa regra em janeiro. E o que aconteceu em março? Todo mundo sabe o que aconteceu em março. A gente passou por uma situação que ainda estamos passando, né, uma situação dessa crise. E no auge da crise, o que aconteceu com os aviões? Diminuição da frota aérea, demissões em massa, perda de receita, perda de lucros. Tudo isso aconteceu com as empresas aéreas. Elas foram muito afetadas com essa crise. E o que a Tudo Azul fez? No meio da crise, depois que aconteceu isso e depois que ela tinha alterado seu regulamento para somente 5 CPFs, ela simplesmente liberou as emissões ilimitadamente. Você podia acumular milhões de pontos, você podia vender milhões desses pontos, emitir para milhões de CPFs que você não ia sofrer nenhuma consequência, não ia ter problema nenhum. Então, a Tudo Azul, essa postura dela, durante essa crise, mostra justamente isso, que as empresas aéreas, elas visam justamente o lucro. A intenção delas está no lucro. E isso é mais uma prova de que isso é justamente a intenção delas. Porque a Tudo Azul diminuiu a possibilidade de emissões, ela limitou somente a 5, que é um número pequeno, e no auge da crise, quando ela viu que estava ficando sem receita, as pessoas não estavam emitindo, não estavam comprando pontos, porque se são somente 5 CPFs, como é que eu vou comprar esses pontos para vender? Se eu não vou poder vender, para que eu vou comprar? Então, isso afetou drasticamente o caixa da empresa. Quando isso afetou o caixa da empresa, o que ela falou? Pode emitir, está tudo liberado. E aí as pessoas voltaram a comprar, e isso deu um fôlego para a empresa, porque grande parte da receita delas são justamente nesses acúmulos que a gente faz de pontos, de pontuação. Então, ela abriu as porteiras e tudo mais até setembro, quando ela ganhou um caixa, recuperou um pouco as forças, e aí ela disse que até setembro ela ia manter dessa forma. Você poderia vender ilimitadamente, emitir ilimitadamente para quantas pessoas quisesse, e depois de setembro, ela voltou com essa limitação de 5 CPFs.
E como é que funciona isso? Você, durante o ano, tem o seu CPF e mais 5. Então, você pode emitir para 5 CPFs diversos. E depois que você fizer essa emissão para 5, o que ocorre? Você cadastra os beneficiários no programa Tudo Azul. Então, você pode excluir os beneficiários e cadastrar outros. Você cadastra 5, emite as passagens. Depois você pode cadastrar outros. Ou a empresa aérea que você tiver, a empresa de compra de milhas, se você vender essas milhas, ela vai cadastrar 5. Você vai excluir essas pessoas e você vai cadastrar outros. Você pode fazer isso. Só que tem um porém. Quando você cadastrar uma outra pessoa, você tem que esperar o prazo de 60 dias para poder emitir novas passagens. Logo, isso inviabilizou a venda de milhas nesses sites que compram milhas. Porque não tem como eles cadastrarem uma pessoa e esperar 60 dias para emitir uma passagem. Então, isso inviabilizou essa venda. E nesse momento está dessa forma. Você pode vender para 5 CPFs nas empresas, se for uma conta nova. E se você, caso venda, e eles usem os 5 CPFs, eles não vão comprar mais, porque eles vão ter que excluir o beneficiário, e quando eles cadastrarem um outro beneficiário vai ter que esperar esse prazo de 60 dias para poder emitir a passagem. E aí, vamos aguardar como é que vai ficar no ano que vem. No ano que vem não, nesse ano, no caso, né? Depois, quando completar os 12 meses, por exemplo, da minha última emissão, eu vou ver como é que vai ficar a minha conta, se vai poder voltar a emitir normalmente para 5 CPFs. E aí, eu falei no início da live que essas limitações, elas têm falhas do sistema. E como são essas falhas? Embora no regulamento fale que são 25 CPFs, elas não possuem o controle correto. As empresas não possuem esse controle. E como assim? Na verdade, funciona como 24 ou 25, dependendo da empresa, pessoas e não CPFs. A Azul até tem um controle melhor sobre isso, porque você cadastra o beneficiário, você coloca o CPF, coloca o nome, e lá vai constar esse beneficiário, mas a Latam e a Smiles, elas não têm esse controle sobre essas emissões. E como assim eles não têm esse controle? Vamos supor que uma vez eu vou emitir uma passagem para Carol, minha esposa. Eu coloco lá Carolina Oliveira, no nome na minha conta eu emito uma passagem para ela, e coloco Carolina Oliveira. E aí eu emito uma passagem e depois de um tempo eu vou emitir uma outra passagem para a mesma pessoa, para o mesmo CPF, para minha esposa. E eu coloco Carolina Fausto, que é outro nome que ela tem. Se eu coloco Carolina Fausto, mesmo sendo o mesmo CPF, o que a empresa vai identificar? Que é uma outra pessoa. Uma é a Carolina Oliveira, outra é a Carolina Fausto. Então, na Latam e na Smiles, eles vão identificar que é uma outra pessoa diversa. Então, por isso, você gastou mais de um CPF nessa segunda emissão. Por isso, se você for emitir para alguma pessoa que você conheça, você precisa colocar obrigatoriamente um nome e depois, na segunda vez que você emitir, tem que ser exatamente o mesmo nome que você colocou da outra vez. Caso contrário, eles vão considerar que você está emitindo para mais de uma pessoa e está usando mais de um CPF. E aí, na Tudo Azul é diferente, eles têm um controle melhor, porque você cadastra o beneficiário, como eu já falei. E quais são as consequências dessa limitação? Se eu usar mais do que eu posso, mais do que prevê o regulamento da companhia aérea, o que acontece comigo? Primeiro, na Smiles e na Tudo Azul, não acontecem as consequências que eu falei, porque na Tudo Azul, se você vai usar mais do que 5 CPFs, você vai cadastrar o beneficiário, como eu disse, e vai ter que esperar 60 dias para poder emitir a passagem. Então, não vai ter como você usar mais do que 5 CPFs, no caso. E na Smiles, o que ocorre quando você utiliza os 25? O sistema bloqueia automaticamente e, a partir daí, você não consegue mais emitir. Então, há um bloqueio no sistema, o próprio sistema da Smiles não deixa que você emita para mais do que 25 CPFs. Ele vai fazer um bloqueio, vai dizer que você não tem mais CPFs disponíveis, e com isso você não vai conseguir realizar a emissão. E na Latam, o sistema não bloqueia. Ele não tem esse controle. E o que significa? Significa que eu posso emitir eu posso emitir sem controle nenhum, e você não pode fazer isso. Porque se você emitir sem controle nenhum, você vai ser bloqueado, vai ser suspensa a sua conta por 6 meses, correndo o risco de ser banido da empresa. Então, você precisa jogar com o regulamento da empresa, você precisa lidar com o regulamento, você precisa entender essas limitações e jogar dentro das regras das empresas aéreas. Porque você pode ser suspenso, a Latam suspende você por 6 meses, caso você emita para mais do que 24 CPFs,
e depois desses 6 meses, se você reincidir, você vai ser banido da empresa, você vai ser excluído do programa e não vai poder criar uma nova conta na Latam, eles vão lhe excluir, lhe banir do programa de fidelidade. E no regulamento, eles falam isso, que se você reincidir, você vai ser banido, e se você ultrapassar os 24 CPFs uma vez, apenas na primeira vez, no regulamento fala que você poderá ser suspenso. Ou seja, embora o regulamento fale que você poderá ser suspenso, nada impede que a empresa possa simplesmente excluir você e banir você do programa. Por isso que é importante você jogar com as regras da empresa, conhecer as regras, jogar respeitando as regras, dentro das regras que a empresa impõe, porque mesmo que você emita para mais de 24 CPFs e pense, eu vou ser suspenso por 6 meses, você corre o risco de ser banido, porque no regulamento eles falam isso, que você corre, se você ler o regulamento, você vai entender que eles deixam essa brecha. Então, se eles banirem você simplesmente, você pode reclamar, lógico, é um direito seu, questionar essa limitação, porque eu entendo, como advogado, que essa limitação, ela não é legal, mas eu prefiro jogar dentro das regras da empresa, eu prefiro não brigar com a empresa, justamente por conta disso. Então, é melhor jogar dentro das regras, entender as regras do jogo e saber lidar com elas, do que efetivamente querer brigar com a empresa, correndo o risco de ser banido, né? Correndo o risco de ser banido. Então, faça isso, vamos respeitar as regras, vamos jogar dentro das regras da empresa. E qual o jeito errado de querer superar essas limitações? O jeito errado de você lidar com isso é você vender de forma incontrolada as suas milhas, sem controle nenhum. Se você vende nas duas plataformas, por exemplo, que eu cito aqui no meu conteúdo, na Max Milhas, na Hot Milhas, elas não têm acesso às emissões umas às outras. Por isso, se você vende na Hot Milhas, por exemplo, e ela usa 20 CPFs, e você vai vender na Max Milhas depois, não tendo esse controle dos CPFs, a Max Milhas pode emitir para 5 CPFs, por exemplo, e aí você vai ter sua conta suspensa na Latam, que é o que pode acontecer. Então, quando você vende, se você vende primeiro na Hot Milhas, e você posteriormente vai vender na Max Milhas, a Max Milhas não sabe que ela não tem esse controle, ela não faz esse controle que você já emitiu antes 20 CPFs na Hot Milhas, entendeu? Então, você precisa ter esse controle, precisa controlar suas emissões, os extratos. Observando os extratos, você consegue ver quantas passagens foram emitidas, quantos CPFs foram utilizados, e com isso, você precisa ter esse controle. Se você não tiver esse controle, você vai estar lidando de forma errada com isso e correndo o risco de sofrer todas essas consequências que eu citei aqui, de ser bloqueado, suspenso por 6 meses, sem poder acessar a sua conta. Quando você é suspenso, você não pode acessar a sua conta, eles não deixam você acessar, você não tem como nem ver qual o seu extrato de pontos, quantos pontos você tem, você fica literalmente sem acesso nenhum ao programa. Você continua acumulando os pontos, mas você não vai ter acesso, não vai saber quantos pontos você está acumulando, e você só vai ter acesso a isso depois de 6 meses, que é o prazo que você fica suspenso. E se você for banido, você vai perder todos esses pontos, né? Então, jogando errado, lidando com isso de forma errada, sem esse controle, você corre esse risco. É importante jogar da forma correta, porque você está correndo o risco de ser banido ou suspenso, podendo ser excluído do programa, ou você ficar com a sua conta inviabilizada, você ficar com as suas vendas inviabilizadas. Por quê? Se você usou os 25 CPFs da Smiles, por exemplo, em janeiro, você não teve esse cuidado para limitar direitinho, fazer as vendas de todos os seus pontos, e você ultrapassou, chegou no limite dos 25 CPFs, a sua pontuação que permanecer vai ficar parada na sua conta, sem poder você emitir, sem poder você vender novas milhas, enfim. As milhas que você tiver lá, você não vai poder vender e vai ficar com elas inviabilizadas por isso. Logo, você precisa entender qual é o jeito certo de você lidar com essas limitações e superar, respeitar essas regras da companhia aérea e mesmo assim conseguir lucrar, conseguir viajar bem, com conforto, que é justamente o que eu prego aqui. Isso tudo é possível você respeitando as regras do programa de fidelidade e sendo inteligente no seu acúmulo, na sua venda das milhas e no seu uso próprio, que são as formas que eu falo aqui, que são os melhores usos dessas milhas, os melhores usos
São você vendendo elas e lucrando, e também usando para ter experiências, ter conforto nas suas viagens, enfim. Viajando muito mais barato do que você viajaria se não tivesse esse conhecimento, se não tivesse acumulado esses pontos. Então, qual é esse jeito certo? O Crigo entrou agora na live. O Crigo também é um aluno da primeira turma. Obrigado pela confiança, Crigo. Segunda-feira a gente começa com tudo. E como é que você controla, como é que você lida da forma correta com essas limitações de CPFs? E existem algumas formas de você controlar isso. A primeira forma é você gerir as suas emissões, você ter esse controle, acompanhar as suas vendas, acompanhar os extratos das suas contas dos programas de fidelidade, e aí você vai ver quantas emissões foram feitas e, consequentemente, vai ter noção para quantos CPFs foram utilizados. Outra forma de você controlar isso é você priorizar uma ou outra empresa. Se você vende só na Max Milhas, ela vai entender quantas emissões você fez na sua conta e ela vai ter esse controle, vai ver quantas emissões ainda são possíveis. Da mesma forma, se você vender só na Hot Milhas, ela também vai saber ter esse controle. Ela vai entender quantos CPFs você tem disponíveis e não vai ultrapassar, ela vai jogar dentro das regras. As empresas conhecem isso, elas sabem das limitações e elas vão respeitar isso. Logo, outra estratégia é você priorizar uma ou outra empresa. E para você maximizar as suas vendas nessas empresas, existem duas formas, que é você, na Max Milhas, limitar as suas emissões. E como é que você limita as suas emissões? Você escolhe as médias. Quando você vai vender os pontos, lá tem uma opção de você limitar, de você escolher a média das emissões para, consequentemente, você meio que diz para ele quantas passagens ele pode emitir com aqueles pontos que você está vendendo. Se você vende 1 milhão de milhas Smiles, por exemplo, e coloca a média de 40 mil, você pode emitir para 25 CPFs, porque 40 mil vezes 25 vai dar 1 milhão. Logo, se você acumula 1 milhão de milhas Smiles, e você quer vender esse 1 milhão de milhas Smiles e lucrar com isso, você precisa limitar na Max Milhas para 40 mil, caso você venda lá na Max Milhas. Então, dá para vender grandes quantidades e ganhar dinheiro, ganhar um bom dinheiro dessa forma. É a forma que eu uso, eu limito para 40, 50 mil, 60 mil. Então, eu faço esse controle, essas limitações, justamente para eu conseguir vender mais e escalar mais. E outra forma, essa forma é utilizando a Max Milhas. Na Hot Milhas não tem como fazer essa limitação. E como é que você lida com isso? Como é que você controla essas emissões se você não consegue limitar as médias das vendas? E na Hot Milhas, a estratégia é você acumular uma grande quantidade e vender de uma vez na Hot Milhas. Ela compra, no máximo, 700 mil milhas, Smiles ou Latam. Então, logo com isso, você pode acumular 700 mil, por exemplo, e você coloca para vender 700 mil de uma vez. Então, você pode acumular na Max Milhas, como você limita, você pode vender uma quantidade maior, e na Hot Milhas você pode acumular 500 mil milhas e vender de uma vez, ou 700 mil e vender essa quantidade de 700 mil, e aí você vai controlando isso e vai respeitando as regras dessa forma. E outra forma também é você utilizar outros CPFs, porque imagina só, se na minha conta eu tenho 24 CPFs da Latam, tenho 25 da Smiles e tenho 5 da Tudo Azul, e eu uso a minha conta, uso a conta da minha esposa, eu tenho mais 24 na Latam, mais 25 na Smiles. Então, na Smiles eu vou ter 50 CPFs, na Latam eu vou ter 48 para vender, então na Tudo Azul eu vou ter 10, porque vai ser a minha conta e a conta dela. Então, quando você usa outras contas e acumula nas duas contas, é outra estratégia para você lidar corretamente com essa limitação de CPF que as companhias aéreas têm, que elas têm nas regras dela dos programas de fidelidade. E eu vou falar aqui agora uma forma que você tem uma exceção à regra da Tudo Azul. A Tudo Azul, como eu falei, ela limita para apenas 5 CPFs, mas tem um jeito, tem uma estratégia aqui que você pode emitir para mais do que 5 CPFs, sem precisar cadastrar aquele beneficiário que eu falei e esperar 60 dias da emissão. Então, quem estiver nessa live ainda acompanhando vai ver aqui como é que você faz para emitir na Tudo Azul, ultrapassando essa limitação que eles têm e de uma forma que você não precise cadastrar o beneficiário, não precisa esperar 60 dias. E eu vou mostrar agora aqui isso no site aqui. Vou colocar aqui agora para que vocês vejam. Então, como é? Você vai entrar na Interline Tudo Azul. Olha só, você vai entrar na Interline Tudo Azul.
pode botar Interline Tudo Azul no site, no Google mesmo, que vai aparecer. E aí você escolhe. Essa Interline ela é muito boa para trechos internos de outros lugares, como por exemplo, sim, voltando aqui, essa Interline Tudo Azul, ela é muito boa para trechos internos, por exemplo, trechos internos nos Estados Unidos, na Europa. Vamos supor aqui uma passagem nos Estados Unidos, de São Francisco para Los Angeles. Olha só, trechos internos dentro dos Estados Unidos. Caso você faça uma viagem para fora, enfim, quando a gente puder voltar a fazer isso, você está nos Estados Unidos, você está em uma cidade e quer conhecer outra. E aí você entra aqui na Interlines. Olha só, vai ter opções muito em conta. Olha só, por 5.000 pontos Tudo Azul, você faz um trecho desse, de São Francisco para Los Angeles. Olha só quantas opções aqui você tem. Na Europa também tem opções de você ir, por exemplo, de Barcelona para outra cidade, para a Croácia, para Paris, enfim. Você pode usar isso para você usar a pontuação que você tem na Tudo Azul para você viajar ou para você vender uma passagem para alguém. Enfim, você pode usar a Interline, que ela permite esse uso sem necessariamente você precisar inserir os seus CPFs. Voltou aqui. Então, ela permite isso sem você precisar necessariamente usar os seus CPFs. Então, para finalizar, encerrando aqui a live, entenda sobre os programas de fidelidade, respeite as regras, jogue o jogo respeitando as regras dos programas de fidelidade, porque se você joga o jogo da forma correta, respeitando as regras, fazendo as coisas certinhas, vamos fazer as coisas certinhas aqui, dá para você conseguir, de fato, ter uma excelente fonte de renda extra, sem demandar do seu tempo, do seu trabalho, do seu esforço, e ainda ter a possibilidade de viajar muito mais, com muito mais conforto, pagando muito menos, fazendo viagens, tendo experiências que você jamais imaginou ser possível, justamente com essas estratégias dos pontos e milhas, com esse mundo de possibilidades que os pontos e milhas dão para a gente, e que eu venho apresentando aqui para vocês em forma de conteúdo. Então é isso, pessoal. Essa era a live de hoje, e toda quinta-feira, às 20 horas, eu já estou definido aqui, eu vou deixar como certo, definido, que toda quinta às 20 horas vai ter live sobre isso, algum tema sobre esse mundo dos pontos e das milhas, sobre esse mundo de você ter uma renda extra consistente, você poder viajar muito mais, com mais conforto, pagando menos, e usando os benefícios dos programas de fidelidade a seu favor. E eu eu já defini que toda quinta vai ter essas lives sobre isso, toda semana, toda quinta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui produzindo conteúdo, fazendo live para vocês sobre isso, sobre algum tema desse mundo, desse conteúdo. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser entrar aqui na live para falar comigo, tirar alguma dúvida, fique à vontade, antes de eu encerrar. Então, sem perguntas, é isso, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima live.